Olá pessoal, bom dia! Começando hoje, não é? Hoje segunda-feira, um dia muito propício para começarmos o nosso clube das 6h22. Isso mesmo. E eu vou estar com você nos próximos dias justamente falando, né, como que você pode ter um dia melhor em relação a resultado de negócios, né? Fazer negócio. Essa é a ideia. Então, a partir de hoje, né, vamos ter aí vários dias com essa pegada aqui. A gente vai estar falando sobre alta performance, desenvolvimento, a gente vai estar falando como você aumentar o seu ticket médio, aumentar as suas vendas, como você ter mais resultados. Nós vamos fazer isso, coisa rápida, negócio de 20, 30 minutos, certo? Mas que já sirva como uma injeção, né, de coisa boa para o seu dia e você poder trabalhar essa ideia. Então seja bem-vindo, seja bem-vindas, todos vocês que estão chegando, tá? Espero que você também promova isso para outras pessoas, para que a gente possa formar um número maior de pessoas aqui no Clube das 6h22. E hoje, em especial, né, começando a semana, eu quero falar sobre pensamento corretos, né? Eu quero falar sobre positividade. Se você pensa que vai conseguir, você vai conseguir. Se você pensa que não vai conseguir, você também está certo, você não vai conseguir. E isso a gente consegue extrair, né, lá da filosofia do sucesso. Acredito que muitos de vocês conhecem a filosofia do sucesso, onde já começa dizendo: se você pensa que é um vencedor, você será um vencedor. Se não pensar que é um vencedor, também você não irá conseguir. Agora, como que eu posso trabalhar esses entrelinhas, Adriano? Como que a gente pode buscar resultado nesse pensamento? Então vamos lá. Nós entendemos que primeiro você tem um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, o sentimento gera um comportamento e o comportamento gera um negócio chamado resultado, certo? Então a sequência é bem simples. Se eu quero ter resultado hoje, se eu quero ter resultado esta semana, se eu quero ter resultado este mês, se eu quero ter resultado na minha vida, se eu quero conquistar tudo que eu sempre sonhei, eu preciso muito entender que, antes de mais nada, o que é que está no meu, vamos falar, no meu megabyte de memória, o que é que se está na minha memória RAM, o que é que está registrado aqui, tá? Então, como você pensa, hoje você terá o resultado, pode apostar, no final dessa semana. Se você está acompanhando, se você quer seguir o Clube das 6h22, vamos nessa e com certeza a gente vai viver toda essa experiência. Você mesmo, você mesma vai perceber no final da semana o seu resultado totalmente diferente. Por quê? Porque você decidiu pensar de forma correta. Pensamentos que geram sentimentos, esses sentimentos geram comportamento e o comportamento gera um resultado. Isso é bíblico. Deus sonhou e realizou. Então, se você está com aquela ideia de que essa semana não vai ser tão boa, se você está com aquela ideia que hoje você não vai obter os resultados que você tanto quer, talvez até você esteja confiante, mas mesmo assim lá no fundo, você tem aquele sentimento de que acha que não vai conseguir. Então você não vai conseguir. Eu preciso ter essa certeza. E quando se fala de pensamento, sentimento, comportamento, resultado, muita gente esquece de uma coisa, que é programação. Como que eu vou pensar se antes eu não programei? Imagine uma máquina, um computador, um notebook, um celular que você está aí utilizando. Imagine, para poder ele ter esse aplicativo, né, de você assistir as coisas, de você preparar suas coisas, para poder você ter o aplicativo do Instagram, por exemplo, aí no seu WhatsApp, antes teve que programar ele, você teve que ir lá, baixar o aplicativo, deixar ele na sua máquina para poder as coisas funcionarem. Então, antes do pensamento, existe um grande segredo que muita gente não fala. Muitos
palestrantes, educadores, treinadores não falam sobre isso, que é o quê? A programação. Como você está programado, o que é que você está colocando na sua cabeça, o que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo, com quem você está se relacionando, quais são os teus amigos, quais são as pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso é uma série de códigos que faz a programação. Para quem trabalha com computador, software, coisas do tipo, já entende de cara isso aí. Para que a máquina funcione, tem que ter um programa lá atrás muito bem ordenado. E esse programa na nossa vida, nós como seres humanos, este programa é justamente o que eu vivo. Onde eu estou, com quem eu estou, o que eu assisto, o que eu estou escutando, o que eu estou lendo, né? E isso faz a minha programação. Por quê? Se eu estou envolvido com pessoas motivadas, entusiasmadas, com pessoas que falam coisas boas, com pessoas que me dão um up, com pessoas que me colocam para frente, isso me deixa uma programação de sucesso. Se eu estou envolvido com alguém que está sempre cabisbaixo, está sempre procurando problema, está sempre falando sobre negativos, falando sobre situações difíceis, está sempre dando exemplos de dificuldades, de algo que me deixa muito para baixo. Eu estou me programando aí para algo que, poxa, eu também serei um fracassado. Porque o meu programa é um programa de derrota, um programa de tristeza, um programa de muito conflito, que não funciona, que não dá certo. Entende? Então, antes do pensamento vem a programação. Então, hoje, né, nesse bate-papo aqui das 6h22, você já fica certo de que, cara, mais do que nunca, eu preciso saber o que é que eu estou colocando no meu cérebro. Se você identificar em um momento ou outro, em uma conversa, em um áudio, em um vídeo, em algo que você está vendo nas redes sociais, o que é que você está compartilhando, você identificou que isto não está levando você a um nível de positividade, de crescimento, então eu sugiro você dar um Ctrl+Alt+Delete. Ou seja, você vai lá e deleta isso aí. E como que eu faço isso, Adriano? Se eu estou no meio de um amigo, se eu estou com um amigo, se eu estou com alguém que é família, e de repente essas pessoas elas não estão na mesma pegada que eu estou. Elas estão muito no nível de energia muito baixo, elas estão para baixo. Mas, no entanto, são meus familiares, são meus amigos. E aí, o que é que eu faço? A minha sugestão é, se afasta um pouco, né? Se afasta um pouco. Se não dá para ficar longe de vez, mas se afasta um pouco. Sempre que você perceber que está vindo lá a fonte negativa, e aí você desvia tranquilamente, você muda de assunto, você vai ler um livro, você fala, olha, eu estou escutando um negócio aqui, daqui a pouco a gente conversa, e aí você vai, né, já programando o seu cérebro para o quê? O sucesso. Quando você começar a praticar isso, pelo menos nos próximos 20 dias, pratica isso nos próximos 20 dias e você vai perceber o seu resultado também completamente diferente. Inclusive o mundo vai perceber isso, né? As pessoas que elas estão aí ao seu redor, elas vão perceber isso. E o indicador que elas estão percebendo e que você está mudando é quando estas pessoas começarem a falar o seguinte, poxa, você está mudado, você está diferente, o que é que está acontecendo? E aí elas não têm um vocabulário, vamos falar, bem, que se encaixe no que é na sua evolução de vida pessoal e profissional, elas falam de uma forma mais rasteira. O que é que elas falam? Elas falam assim, você está metido, você está metida, né? Uau, só quer ser agora, o que foi que houve? Então elas também, quando elas vão dar os indicadores, elas dão esse indicador por baixo. Você, por compreender isso, você vai acender a luzinha e falar, opa, é sinal que eu estou evoluindo, que eu estou indo para um outro nível. Então, recapitulando o nosso papo de hoje aqui, né? Nosso momento das 6h22. Eu estou falando sobre pensar positivamente, sobre acreditar que você pode. Da mesma forma, estou falando que se você acredita que não pode, você também não pode, que é baseado na filosofia do sucesso. Mas, antes desse pensamento de que você pode, que você vai conseguir, aquele velho ditado que muitos palestrantes falam, né? Eu posso, eu mereço, eu consigo, né?
Isso é esse clichê de palestrante. Tá, mas muita gente não fala aí sobre programação. Como é que você está sendo programado? Não tem como chegar agora e querer tocar algo em uma máquina, em um computador, em um celular, em o que quer que seja, se este aparelho não tiver o programa adequado. Não tem como. Vai dar erro. Então tem muita gente, muita gente querendo ser bem-sucedido na vida sem antes programar o que ela quer. E toda hora dá erro. Quais são esses erros que a gente vê? Erros que não conseguiu atingir a meta, não conseguiu atingir o resultado, está sempre depressivo, está sempre para baixo, está sempre vendo que o outro é melhor, está sempre com dificuldade, sempre que alguém diz onde você tem que chegar, sempre que vem um gestor, uma liderança sua, seja lá quem for, e fala, olha, a meta dessa semana é essa, a meta do dia é essa. Mas você está sempre falando que não vai ser possível, que não vai conseguir. Por quê? Isso tudo por conta da programação mental. O programa que está em você, o programa que está no seu cérebro, ele não está funcionando. E aí, mesmo assim, por você não entender, você fica tentando por fim da força, fazendo com que isso funcione. Não vai funcionar. Então já fica certo disso, gente. Quer vencer, quer ter os resultados que você sempre sonhou, quer ser aquela pessoa fora da curva, sabe? Aquela mulher, aquele homem acima da média, quer ser um ser humano diferente, porque para ser igual é preciso não fazer nada. Se você quer ser igual, é preciso não fazer nada. Nem precisa estar aqui no Clube das 6h22. Agora, se você quer ser diferente, se você quer mudança, se você quer transformação, se você quer resultado, se você quer ser aquela pessoa fora de série, você quer ser aquela pessoa que está fora da curva, todas essas coisas que determinam que você está realmente no nível mais alto. É necessário entender a programação antes. Ou eu tenho uma excelente programação no meu cérebro, ou eu não vou conseguir. Tá? E tipo, a Sandra Cardoso está falando aqui, eu sempre recebi esse rótulo de metida, estou no caminho para diamante. Opa, valeu, parabéns, Sandra, é isso. Se está recebendo esse rótulo, alguma coisa você está fazendo em busca da conquista. Se você está fazendo algo em busca da conquista, os normais vão criticar, os normais vão elogiar de formas negativas, sendo que isso demonstra que você está no crescimento. Então, vamos lá. Programação mental. Primeiro eu preciso estar com o programa correto. Este programa aqui, na minha cabeça. E isso começa, vamos recapitulando, livros, vídeos, áudios, pessoas, o meio que você está envolvido, com quem você está conversando, quem é os teus mentores ou o teu mentor, tua mentora, quem são as pessoas que você modela, quem são as pessoas que você está disposto a modelar, a copiar, a ser até melhor do que elas, quem é que você está determinado a atingir aquele alvo. Se você não tem isso, quer dizer que ao contrário também é certo. Porque se eu deixo de escutar, por exemplo, agora, um áudio motivacional, eu deixo de ler um livro que me vai levar a nível mais alto, para escutar, por exemplo, tá? Não tenho nada contra. Aqui a gente tem que entender o seguinte, que existem os dois lados, você escolhe o lado que você quer estar. Mas se eu deixo de escutar um áudio bom, ler um livro bacana, escutar alguém interessante, para ouvir, por exemplo, um noticiário que está falando só coisas negativas, isso quer dizer que eu estou utilizando a minha capacidade de programação para coisas negativas. Se eu estou utilizando agora de um livro bom, de um áudio bom, de um vídeo bacana, participar de uma live como essa, isso quer dizer que eu estou utilizando minha programação para algo positivo. E isso vai ser transmitido no decorrer do dia. Então o seu dia hoje, se você começou agora às 6h22 comigo e está nesse papo aqui, isso quer dizer que o seu dia hoje, ele será um dia completamente diferente. Por quê? Porque você está indo lá acessar onde está, tá? Aqueles neurônios, aquelas informações, aquelas sinapses que está conseguindo liberar, né, energia para quê? Coisas boas. Poxa, bacana, que incrível, mais um dia, né? Hoje respirar é luxo, cara, velho.
Isso aí, você tem a oportunidade, você tem a empresa, você tem um produto, você tem um negócio, você é empresário, você é empresária, você é autônoma, você é empregada, você tem o seu emprego, você tem seu negócio, você tá entendendo? Então, caramba, é isso. Eu vou contagiar pessoas com positividades, eu vou fazer coisas boas, eu vou me conectar, eu vou colocar programação legal, eu preciso de informações positivas. Programação. A programação, ela determina tudo. Quando você está conversando com alguém e você entende sobre isso que nós estamos conversando aqui, sabe o que acontece? Quando você estiver conversando com alguém, nos próximos 3 minutos, você percebe como é que funciona a programação mental desta pessoa. Você consegue entender o programa dela, como roda. Que programa é esse? Né? Qual é o software que está no cérebro desse indivíduo? É muito fácil de você entender isso. Nos primeiros 3 minutos que você conversa com alguém, você já percebe. Você já percebe. Entendeu? Por quê? Porque nós somos, o que a gente coloca para fora é o que está dentro. Não tem como você colocar algo para fora sem você saber. Impossível. Como que eu vou colocar uma informação para vocês, por exemplo, no Clube das 6h22, se eu não tenho informação? Como que eu vou colocar essa informação se eu não tenho? Como que eu vou fazer algo se eu não tenho dentro do meu programa mental? Então, quando você conversa com alguém, nos próximos 3 minutos você descobre que programa é esse que roda na cabeça desse indivíduo. Que esse indivíduo é o teu cliente, é o teu prospecto, é o teu patrão, é o teu chefe, as pessoas que estão ao seu redor, tua família, tua esposa, teu filho. Você começa a entender através das ações como que ela está falando, quais são os gestos dessa pessoa, como que ela se veste, como que ela anda. Olha o posicionamento. Alguém que realmente sabe escutar, sabe a hora de falar, que tem palavras que são gostosas de ouvir, que realmente, sabe, faz sentido isso que ele está falando, isso que ela está falando. Você descobre que programa é esse. Ao mesmo tempo, eu vou mudar um exemplo. Você já sabe daquelas pessoas que trabalham aí no setor que você trabalha, onde você atende, se você é uma pessoa de negócios externos, internos, não sei. Você já entende, você já sabe aquelas pessoas que são peritos, né, em dar notícias negativas. É tipo assim, na empresa tem 20 funcionários. Sempre tem um desses 20 que consegue dar todas as notícias negativas. Tipo, qual é o bairro mais perigoso da cidade, quantas pessoas foram mortas essa semana, quantas pessoas roubadas, quantas pessoas... o que aconteceu, onde teve um acidente, pergunta fulano, tu ficou sabendo de um acidente que teve lá na BR, na pista e tal? Ah, sei, foi o acidente, ele já dá detalhes, inclusive, do acidente. Ele sabe quais vão ser as próximas notícias nos telejornais e tal. Essa pessoa, você já descobriu o quê? Opa, tá aí, uma pessoa com um programa mental voltado para coisas, notícias negativas. Você já descobriu. Da mesma forma, você conhece pessoas que, quando você conversa com elas, elas estão citando textos de livros bacanas, elas estão falando sobre eventos que está para acontecer, elas estão falando sobre mindset, mudança mental, elas estão falando sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, profissional, elas estão falando sobre o prazer de viver a vida, elas estão falando sobre o futuro, sobre a atualidade, elas estão falando de uma coisa muito gostosa. E aí você já identifica também, opa, tá aí uma pessoa com um programa mental para cima. Então, antes de obter todos os resultados, antes de você querer atingir aquele prêmio que você está buscando lá na frente, você precisa entender que programa mental roda na sua cabeça. Tá? Então fica aqui o nosso momento de hoje, né? Para você compreender de uma vez por todas sobre isso. Porque tem muita gente querendo ter resultado. Muita gente querendo... Quem não quer ter resultado? Resultado positivo. Todo mundo quer ter resultado positivo na vida, todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer ter sucesso na vida. Todo mundo. Agora, se você não tem um programa mental positivo, de crescimento, de sucesso, consequentemente o resultado não será o tão esperado. Mas todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo. Todo mundo sabe onde vai chegar, todo mundo tem lá as metas claras e tudo mais e tal, mas não tem certeza do programa mental que roda na sua cabeça. E aí fica dando conflito. Fica dando conflito. Essa pessoa ela pensa,
em sucesso, na mesma hora ela pensa em derrota, na mesma hora ela tem um sentimento de uma música apaixonante na vida dela, aí daqui a pouco ela já tem um sentimento de alguém que conversou com ela e fica dando conflito, nunca resolve. Ela nunca tem ali uma certeza do que quer. As pessoas de sucesso na vida, elas têm clareza do que querem. E o programa mental que roda na cabeça dessas pessoas é de sucesso. É tanto que um momentinho que elas têm disponível, ao invés de estar no time life das redes sociais, elas estão escutando um áudio bom ou elas estão lendo um livro bom. Ou elas estão envolvidas em uma live que leve ela para um nível mais alto. Certo? Então, essa live de 6h22, começando hoje é o nosso primeiro dia, é todinha voltada, todos os dias eu vou estar com você, né? Com a ajuda de Deus, nós vamos estarmos aqui, às 6h22, todos os dias. Se você topa, se você tem essa vontade de estar junto, então venha. E traga mais pessoas, para que a gente possa compartilhar destas ideias. Hoje foi falando sobre programação mental, pensamento, sentimento que gera comportamento, que gera um resultado. Então, vamos recapitular. Se eu tenho um programa mental positivo, se eu consigo colocar informações positivas, se eu estou disposto a fazer um mindset na minha vida, nos meus resultados, eu começo a trabalhar um programa totalmente diferente que roda aqui dentro. Beleza. Com isso, vai me dar um pensamento. Se eu tenho um programa agora eu consigo pensar o que eu quero de verdade, o que eu tenho certeza que eu vou conseguir. Se eu penso, isso quer dizer que eu crio. A partir do momento que eu penso, eu crio isso. Eu criei, né? É tanto que as pessoas falam, o que é que você está pensando? Mas o que é que você está pensando em fazer? Qual é o teu pensamento? Qual é a tua ideia? Entendeu? Porque você criou isso se tornou gigante. Você teve esse pensamento. Esse pensamento gigante leva para mim um sentimento. Esse sentimento é um sentimento de conquista, é um sentimento de prazer. Eu consigo até sentir, tá? Aquilo que eu pensei. Do tipo, por exemplo, eu penso em ter um carro da marca tal. Se eu penso isso de forma tão firme, tão segura, eu consigo sentir até eu dirigindo esse carro. Eu pegando no volante, eu sentindo o cheiro desse carro. Eu vivendo a emoção de estar no veículo, entende? Então, quando você tem a programação correta, o pensamento correto, você tem um sentimento correto. Esse sentimento, ele me dá clareza mais ainda daquilo que eu quero. Gerou esse sentimento, agora eu crio um comportamento. Que comportamento é esse? É o comportamento de fazer. Por quê? Se eu tenho o programa correto, eu consegui desenvolver o pensamento correto, eu consigo sentir que é possível, tá? Eu estou certo disso. Agora eu tenho muita clareza também do que eu tenho que fazer. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer agora. Beleza, então eu vou fazer. Eu preciso ter resultados diferentes hoje. Adriano, hoje é fechamento de mês. Hoje eu preciso ter, sabe? Eu preciso resolver o que eu não resolvi durante o mês todo. Eu vou resolver hoje. É possível? Sim. Claro que é possível. A partir do momento que você vira a chave. A partir do momento que você agora está com o programa correto. Então você começa a ter um pensamento de que hoje eu vou virar a chave. Você tem um sentimento da conquista desse volume que você decidiu atingir nos seus objetivos. Você já tem esse sentimento. Você já começa a sentir, sabe? Aquela musiquinha. Que você chegou. Você já começa a sentir o prazer do troféu, você já começa a ouvir os aplausos das pessoas aplaudindo pelo seu sucesso. Você gerou isso aí, esse sentimento. Esse sentimento, né, fez você fazer agora. Agora você vai fazer como nunca. Vai terminar essa live agora daqui a mais 2, 3 minutos e você vai, sabe? Você vai agora, sabe? As coisas vão até clarear, você vai encontrar pessoas agora, seja na internet, seja no presencial, que já vai fazer a diferença no mês todo que você tanto quis fazer e não fez. Você vai fazer hoje. Por que isso está acontecendo? Não, é simples, porque você está com o programa correto.
E aí gerou esse sentimento, gerou esse comportamento e você vai encontrar. Porque essas oportunidades, elas estiveram durante todo o mês. Mas por você não ter o programa correto, você não conseguiu pegar. Por você não ter o programa correto, você não vê as oportunidades passando na sua frente. Por você não ter o programa correto, você não pensou correto, você não teve o sentimento correto. E aí você não teve o comportamento correto. Quando eu tenho tudo isso direitinho, o meu comportamento... Tá entendendo? É aquelas pessoas que dizem, rapaz, interessante, né, meu? Você parece que acerta no alvo, você vai lá e pá, e fechou o negócio, você foi lá e, sabe, concluiu aquilo que os outros falaram que você não iria conseguir. Por quê? Porque você tá tudo correto. Então, para você tá bem, sabe, você tá vendo as coisas acontecendo, você tá ligado por conta desse pensamento, desse programa. Gerou o comportamento é isso, eu tô ligado, né? Eu tô ligado. Se eu consigo resolver, eu consigo ter o resultado. Beleza? Então, fica aqui a nossa live de hoje, no Clube dos 6 e 22, hoje começando em especial, tá? A nossa live, finalzinho, último dia do mês de maio de 2021, eu, Adriano Aristides, me comprometi, tá? Eu consegui criar esse programa de estar com vocês, eu consegui criar esse pensamento, esse sentimento, está gerando agora um comportamento, porque esse comportamento é isso que nós estamos fazendo aqui, e que isso vai gerar um resultado final na sua vida e na minha, e de todas as outras pessoas que quiserem se envolver no Clube das 6 e 22. Beleza? Então é isso, um forte abraço, que você tenha o programa correto no seu cérebro, que você já sabe agora onde pegar as informações, que você tenha o pensamento correto, que isso gere um sentimento correto, que vai gerar um comportamento correto, que agora você terá todos os resultados que sempre sonhou na vida e nos veremos no topo. Amanhã eu estarei de novo com você às 6h22. 6h22. Todos os dias, ao vivo. E detalhe, esses encontros aqui eu não vou deixar gravado. Talvez vai ficar gravado um dia ou outro, mas eu não vou deixar gravado. Justamente porque a ideia aqui é para pessoas que estejam fora da curva. A ideia aqui é para aquelas pessoas que realmente estão dispostas a fazer o que eu também estou fazendo, que é ter um programa totalmente diferente e, poxa, 6h22, nós estamos lá e vamos fazer. Não vai dar para você assistir depois. Não, tá gravado, depois eu assisto. Não vai ser possível. Beleza? Então, um forte abraço a todos. Beijo no coração. Lembrem-se, programa correto, pensamento correto, sentimento correto, comportamento correto, resultado correto. Esta semana, hoje, pode acreditar, você terá resultados que jamais imaginou. E vai deixando um feedback. Eu vou compartilhando nos stories a logomarca, tá? E você que participou, vai dando lá um feedback se você colocou em prática e se o resultado foi positivo ou negativo. Vai explicando lá também, vai colocando para a gente poder medir. Forte abraço, valeu, tchau, tchau a todos.